aqui com a minha tutora, tá? A minha tutora é top, ela é eficiente, beleza? Tá ótimo, beleza. Então, vamos começar aqui com os planos de trabalho corrigidos. Então, eu peguei aqui do grupo da Raqueline, de Paranã. Tá. Eu posso iniciar, professora? Oi? Posso iniciar os comentários? Pode. Tá, então, olhando para o trabalho que a professora... onde vocês visualizarem ali o comentário Forrobras, sou eu, tá? Porque é lá da empresa. Eu leio lá de dentro da empresa, então sai... Aline, seu microfone está ligado, Aline. Será a mesma tentar tirar senha do portal? Era da Unitins ou era diferente? Pronto, desativei. Então, pessoal, esses comentários que vocês visualizarem no documento que está como Forrobras são os meus comentários, professor Sidney, tá? É porque eu corrigi do computador da empresa, então aparece o nome da empresa. Os da professora Silvéria são os demais. Então, vou começar mesmo da inicial, tá? Vocês verão lá na inicial, geralmente logo ali no nome do curso, plano de trabalho, eu coloco um comentário em alguns trabalhos, que seria um comentário geral. Quando eu faço a leitura geral do trabalho, eu volto lá no início e faço um comentário geral. E ali eu já começo falando o seguinte: pessoal, muito cuidado com a formatação. Tem trabalhos que tá vindo com letras diferentes, tamanho de letra diferente, sem alinhamento, parte negrita, parte não negrita. Então, assim, tá uma coxa de retalho, tá? Essa coxa de retalho, ela transparece para nós que não houve cuidado nenhum, tá? Então, o mínimo que nós esperamos do trabalho é que ele tenha um visual. Esse que está sendo apresentado está dentro do padrão, mas tem outros trabalhos que está totalmente fora do padrão, tá? Então, cuidado. O documento que nós já submetemos para vocês, ele já vem formatado, já vem com a letra que deve ser utilizada, o tamanho direitinho. Então, não há segredo. Vocês podem seguir a ordem ali. Agora, se optarem por uma outra letra e tudo mais, não importa, desde que você mantenha do início ao fim aquela mesma letra, naquele mesmo tamanho e aquele mesmo alinhamento. Agora, não dá para você criar uma coxa de retalho. É a primeira coisa que eu observo no trabalho, tá? É a parte visual. Se a parte visual está... Eu passo assim a vista de cima para baixo, assim, igual a professora Silvéria fez aí. Aí eu volto para o início novamente e começo a ler o trabalho. Então, beleza. Nessa parte inicial, né, que nós pedimos para vocês colocarem o título do trabalho, a modalidade e o nome dos acadêmicos. Uma falha que eu tenho percebido ao longo da minha leitura é a questão do título. Pessoal, o título, embora tenha uns títulos bem legais aí, né, bem motivacionais, puxa para uma temática bem legal, mas... Para este projeto, o título ele deve ser o indicativo da atividade. Como assim? Você já tem que trazer no título o que será feito, onde será feito e para quem será feito. Então, você já traz assim, roda de conversa sobre os direitos das mulheres para servidoras da Secretaria Municipal de Saúde do município de Paranã. Pronto. Você já trouxe o tema, a modalidade, roda de conversa, o tema, discussão dos direitos das mulheres, trouxe o público, mulheres servidoras daquela secretaria, daquele município. Então, na leitura do título, a gente já sabe do que vai se tratar todos os tópicos seguintes. Vai se tratar de uma explicação que haverá uma roda de conversa, que vai trabalhar o tema direito das mulheres com as servidoras daquela secretaria naquele município, compreende? Então, o título, ele já tem que ser um indicativo da atividade. Em todos os trabalhos, eu coloquei exemplo, tá? Esse aqui que a professora está projetando, eu coloquei como exemplo, ó, palestra sobre a inclusão social na prefeitura do município de Paranã. Resumindo, é um exemplo, não é isso aí que eu quero ali. Vocês que vão discutir, é isso mesmo que nós vamos propor? Uma palestra sobre inclusão social? Então, ali é um título sugestivo de como seria, né? Para quando a gente olhar para o título, já ter o indicativo do que se trata a proposta. Nisso aí, todos, com exceção de um, salvo engano, teve um único trabalho que só faltou colocar o nome do município no final.
mas todos os demais não colocaram a modalidade no título e não colocaram claramente o público e o tema linkado, tá? Em relação a isso, alguém tem dúvida? Alguma dúvida em relação ao título? Não, entendi. Inclusive o nosso, vamos fazer uma correção, que o nosso ficou bem desqualificado quanto a isso. Mas eu já notei que a observação. Vocês podem, inclusive, professor, como seria o nosso, então? Aí você fala aí, a gente já dá como um toque, né? Ou você coloca no chat aí, tem eu, professora, os professores, eu, professora Silvéria, professora Camila, a gente pode interagir com vocês aí dentro do chat também, se vocês não quiserem falar. Aí a gente vai construindo esse texto do título para quem tiver com dúvida. O nosso ficou como, assim, agora com essa orientação, a nossa é a roda de conversa sobre atendimento humanizado na Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Alto, Tocantins. Então eu vou ter que adequar, entendeu? O nosso está diferente do que está no plano. Eu vou colocar agora, fazer essa correção para acabar com pronto. Esse que você leu está ideal. É isso aí, tá bom? Olha. Professor Gleison. Professor, só uma observação com relação ao método de intervenção. Isso não foi orientado no semestre passado, então aqui no Polo de Paraná, por isso que eu não passei para os acadêmicos a colocarem no título, tá? Sim. Então a gente deu uma sequência no projeto integrador 1. Mas a partir de agora a gente já vai orientar para colocar isso no título também. Sim, aí você utiliza a mesma orientação para todos os grupos. A modalidade, ela já tem que estar claramente descrita no título. Palestras sobre, roda de conversa, debate, ação de conscientização, já traz no título a modalidade. Maravilha. Tá bom? E não esquecer também o público, o tema, o público e o local, né? Paraná. É importante porque esse documento, amanhã, ele vai ser publicado. Então, vocês, ao ser publicado, vai falar, é lá de Paraná. Que Paraná é essa? É lá de Ponte Alta, entendeu? Então, no título já indica que aquele trabalho foi realizado naquele município. Tá bom? Mais alguma pergunta em relação a isso ou tá tranquilo? No título, tá, Juliana? Tá ali o campo título. O cabeçalho já é aquele padrão que a professora já disponibilizou lá. Curso, plano de trabalho, aquele ali é o cabeçalho. Dentro do quadro ali tem título, ela marcou lá. Ó. Título do plano de trabalho. É nesse campo. Tá bom? Tá sem áudio, professora. Uma observação, gente, quando vocês abrirem o arquivo para vocês verificarem esses comentários, vocês deverão clicar aqui em revisão e mostrar comentários. Tá? Se vocês abrirem e aí do lado tiver uma faixa vermelha, cliquem nessa faixa vermelha que vão aparecer as correções que eu fiz. Tá? Então, é clicar em revisão, mostrar comentários e se tiver aqui vermelhinho, clicar no vermelhinho para aparecerem essas correções aqui, tá? Isso. E a professora Silvéria é da área das linguagens, língua portuguesa, então ela vai mesmo ler e corrigir, gente, tá? Vamos lá, professora. Modalidade agora, no próximo passo, modalidade. As modalidades, que a professora até colocou na apresentação anterior, a modalidade a ser escolhida. Vocês não devem escolher a modalidade porque é fácil, mas a modalidade ela tem que ter coerência com a proposta, sabe? Vamos fazer essa aqui porque ela é mais fácil de se fazer, mas o resultado tem que ser a modalidade que esteja coerente com o que vocês estão propondo. Teve aí alguns que eu questionei, será que essa modalidade ela é suficiente? Porque vocês estão propondo, tem um que fala especificamente de qualidade de vida em ambiente de trabalho, acho que é no Centro de Referência de Assistência Social, que é uma ação de conscientização.
Aí era entrega de panfletos e com uns objetivos muito amplos. E eu questiono, será que essa entrega de panfletos, né, para os funcionários é suficiente para melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dessas pessoas? Não é, sabe? Você precisa pensar assim, bem, qual modalidade seria interessante para nós trabalharmos, para nós discutirmos qualidade de vida e ambiente de trabalho dos profissionais do CRAS. É eles que têm que falar o que é qualidade de vida para eles, né? Então, vamos convidá-lo a eles a apontar o que é qualidade de vida. Mas não somente eles, porque não vale a pena somente ele apontar, e aí quem toma a decisão sobre a estrutura física, a estrutura da política é o governante local. Então, também tem que participar dessa discussão alguém que represente a secretaria que é responsável pelo CRAS local, ou o próprio prefeito, né? Então, tem que se pensar desta maneira, porque só a entrega de panfletos não é suficiente para alcançar o objetivo que vocês querem. Então, por isso que quando nós sugerimos, ou refletir sobre a modalidade, é para que vocês reflitam, assim, realmente essa modalidade será suficiente para o alcance do objetivo que a gente quer? Tá? Mas, a grosso modo, a maioria está alinhada com uma modalidade adequada para a proposta, tá? Estou fazendo esse apontamento para quem não está alinhado. Alguma consideração, professora? Eu só vi modalidade, palestra, roda de conversa e uma conscientização. A maior parte é roda de conversa. Agora, sim, o meu questionamento é se a roda de conversa ela vai ser suficiente para atingir o objetivo. Né? E teve um grupo, inclusive, que colocou rodas de conversa. Ora rodas, ora roda. A gente não sabe se vai ser realizada uma só ou mais de uma roda. Isso. Né? Então, é importante, assim, vocês verificarem se há coerência ou não com o que vocês estão propondo. Então, isso é importantíssimo. E as observações do professor Sidney são mais do que importantes. Então, vocês precisam considerar, vamos fazer uma roda de conversa. Agora, para que vocês consigam atingir o objetivo, quem é que vai ser o público? Quem é que precisa estar presente para que realmente vocês consigam atingir o objetivo? Tá? Então, sejam prudentes nessa seleção, tá? Porque realmente a ação de vocês, né, surtam efeito. Algumas rodas de conversa, alguns trabalhos que colocam roda de conversa, eu até sugiro, de repente, vocês lerem mesa redonda. Talvez a mesa redonda vai ter um impacto maior. O que é mesa redonda, professor? Vão aí no Google, na própria inteligência artificial, que ela vai falar o que é uma mesa redonda, tá? Então, a mesa redonda, vai haver um momento lá na frente que nós vamos explicar como fazer a mesa redonda se você optar por essa modalidade. Nós vamos explicar como operacionalizar ela. Mas é algo muito simples de se compreender. E alguns dos trabalhos, de repente, ao invés de ser uma roda de conversa, uma mesa redonda, porque aí é um assunto muito técnico, que precisa da visão de um profissional de tal área, visão do outro profissional de tal área, e precisa da visão do gestor da área, e precisa da visão de um funcionário da área. Coloca essas 4 pessoas para discutirem aquele tema. Entendeu? Então, essa discussão, ela de repente vai surtir mais efeito e melhor resultado do que uma roda de conversa. Então, reflitam sobre isso. Talvez o que vocês querem não é uma roda de conversa, talvez, não é uma roda de conversa, seja uma mesa redonda, tá? Os professores dos polos aí, de repente, façam essa análise com os alunos e, olha, para esse trabalho aqui, a roda de conversa cabe. Para esse outro trabalho aqui, o que caberia melhor seria uma discussão do tipo mesa redonda. Bom? Inclusive, eu não sei se no material, vou dar até uma olhadinha, se no material de vocês não tiverem a respeito da roda de conversa, eu disponibilizo, porque no semestre passado tinha, tá? Eu posso encaminhar para os tutores e daí eles encaminham a vocês. Eu creio que nós subimos esse material em alguma rota, se não me recordo em qual. Uhum. Mas eu não sei se a roda de conversa permaneceu, Sidney. Não sei, sim. porque eu fiz assim,
uma seleção de modalidades. Eu não sei se eu não tirei a roda e conversa, mas eu vou verificar. Se eu tirei, eu mando para os tutores. A Juliana está com a mão levantada. Juliana? Boa noite, professora Silvéria e professor Sidney. Desculpa, eu entrei um pouco atrasada na aula, porque eu estava fora. Mas a minha dúvida é a seguinte, é porque eu estou com um problema na plataforma, inclusive eu acho que o professor Glêncio deve ter falado, eu acho que com o Sidney, com alguém, vocês, sobre a questão do envio do trabalho. Aí ele até me auxiliou, disse que foi certinho, só que na questão da devolutiva, eu entrei na plataforma agora, eu não recebi. Eu não sei se é porque o meu trabalho foi, eu creio que hoje, foi, professor Glêncio? Juliana, Sim. seu trabalho foi enviado hoje. Ah, tá. É porque eu procurei Provavelmente para procurar a não deu tempo de ser devolutiva. corrigido. Não, então minha dúvida era essa. Desculpa, é porque eu não vi minha devolutiva e eu preocupei, porque eu já ia abrir para ir consertando aqui. Mas então tá certo, é sobre isso. Você é de algum grupo, Juliana? Sim, sou de um. Sou do Sua grupo, vai ser a mesma das outras colegas, Juliana. Isso, já foi corrigido, então, dos outros colegas. Provavelmente, quando você subiu o trabalho, a professora Silvéria já tinha subido as correções. Como o seu não estava, então não aparecia para ela devolver para você. Então, provavelmente isso aconteceu. Mas já na verdade, Sidney, foi um problema com a plataforma. Eu postei dentro da data, postei 2 vezes, mas nenhuma vocês conseguiram ver. Eu me refiro agora, no dia de hoje, entendeu? Você não certo. recebeu no dia de hoje, que provavelmente quando a professora foi fazer a revisão de mandar, o seu ainda não estava, por isso que você não recebeu. Ah, não, perfeito, então, tá certo. Mas então, foca os colegas aí, ó, os colegas para compartilhar contigo, provavelmente alguém deles já olhou o documento. Certinho, então. Muito obrigada. Porque, Juliana, todos os componentes do grupo recebem o mesmo arquivo, tá? Então, é só pedir para alguém aí do seu grupo mandar para você, que é o mesmo arquivo. Não, tudo bem, então, professor, é isso. Tá bom. Muito obrigada, boa noite. Por nada. Boa noite. Alguma dúvida em relação à modalidade? Não, nós escolhemos novamente o meu grupo, a intervenção, a modalidade de palestra, porque o assunto que nós vamos abordar, que é sobre direitos e deveres do servidor público municipal, a caminho para uma gestão pública eficiente. O que acontece? Quando eu fui a campo para descobrir, tentar entender a situação, porque nós vamos fazer essa palestra aberta a todo servidor público municipal, podendo ser de qualquer secretaria. Mas como eu trabalho na prefeitura, eu comecei a buscar algumas situações para que eu compreendesse o que a gente de fato deveria fazer. Porque no semestre anterior também nós fizemos a modalidade de palestra, que foi a respeito dos ODS. E é até interessante que era um caso parecido. O nosso público-alvo é extremamente leigo com relação a deveres e direitos, e, inclusive, o nosso município não possui ainda construído um código de ética do servidor público municipal. Então, essa advogada, a doutora Alice, que nós convidamos para ser a nossa palestrante, ela domina o assunto e também vai estar conosco para propor soluções para que isso seja, resolvido, que seja criado um código que seja atualizado as leis que favorecem e que também cobram esse servidor público municipal. E a gente observou uma deficiência muito grande no conhecimento, uma certa leiguice mesmo. Então, por isso, optamos novamente pela palestra, para que nós, dessa maneira, possamos levar um pouco mais de conhecimento e também escutá-los acerca das suas dúvidas e, enfim, é isso. Muito bom, gostei, muito bom. Tá bem articulada essa ideia aí. Então, vamos para frente. Isso. Obrigada. Olha que interessante. Fez o diagnóstico da realidade e vai atacar uma demanda do município. Então, isso é muito importante. Sim, eu creio que isso deve ser solucionado, porque em pleno século XXI, onde as leis hoje abraçam tanto
o funcionário, o servidor também, e esse servidor também necessita ter o máximo de conhecimento da forma que ele deve ser tratado, que ele deve tratar o público que vai solicitar esse trabalho em qualquer um desses órgãos, e que, acima de todas as coisas, existem sanções não somente para quem é desacatado, para o funcionário público, mas também para esse cidadão que busca esse serviço aí. Sim. Bem. Também, professora, só antes de finalizar, outra coisa que eu descobri lá, eu nem tinha comentado com o professor Glenson, mas ele está ouvindo aí, vai ser ótimo. Na Prefeitura Municipal aconteceu um caso onde tinha uma demanda de algumas pessoas para falar com o nosso gestor, e a pessoa que estava ali recepcionando, né, ajudando ele, comentou que dentro da prefeitura não é utilizado o sistema de prioritário, ou seja, deficientes, gestantes e tantas outras classes têm, né, ali o seu atendimento prioritário, e lá não está sendo usado. Então, acaba que nossa colega lá, a doutora Alice, ela vai até tocar nesse assuntinho assim, de forma bem básica, mas ela vai tocar nessa ferida também. Na verdade, o que nós queremos é somar, né? Contribuir com o nosso município. A gente sabe que aqui tem muita coisa que ainda é muito falho, e nós precisamos dar esse respaldo aqui enquanto futuros gestores públicos. Muito bem. Exercendo o papel de vocês direitinho. Sim, e ainda de cidadã também, professor. Sim. Ótimo, então, excelente. Tá certo. É isso. Muito obrigada. Por nada. Então, vamos continuar aqui, gente. Vamos sim. Ok. Vencido, então, a parte da modalidade, vem a parte do nome dos alunos, professora, porque teve trabalho que só colocou o primeiro nome. Isso é um crime, tá? Pelo amor de Deus. O seu nome é o seu maior patrimônio. Sempre que você puder escancará-lo para o mundo, você tem que escancará-lo da melhor forma possível. Então, colocar apenas o primeiro nome ali, sem sobrenome, você não está colocando todo o valor que você tem nesse nome que seus pais te batizaram. Então, coloque o nome completo, exija que o seu nome esteja bem completo, bem bonito, porque o mais bonito desse trabalho é você, tá? Então, quem colocou apenas o primeiro nome, tá? Não esqueça nunca mais. O meu nome deve ser a informação mais clara possível que tem que ter no trabalho que eu fizer. Aí, vamos para adiante. Introdução e justificativa. Aqui, a professora Silvéria deve ter feito algumas considerações nos textos de vocês, em termos de coerência, coesão e tudo mais referente a isso. E eu vou me ater aqui mais aos elementos que a gente espera quando lê o texto da introdução. Eu coloquei, para a maioria, que o texto, embora alguns textos já apresente alguma dessas informações, mas anote aí no caderninho de vocês. O texto da introdução, ele deve mostrar as seguintes informações. O que é o que está sendo proposto, para quem, não necessariamente nessa ordem, tá? Dentro do texto, da melhor maneira da construção, tem que ter essas informações. Então, o que, para quem, onde, quando, por quê e com quem, tá? Então, você precisa, no texto, ler novamente e ver, será que todas essas informações, elas estão aqui contempladas? Porque a introdução é isso, a pessoa vai olhar para a introdução e, ao ler a introdução, ela já traz essas informações. Olha, o tema é esse, que vai ser desenvolvido para essas pessoas, em tal local, por esse motivo, né, em tal data. Então, o texto da introdução, ele já é um elemento que ele já, né, traz as informações que estavam discriminadas ali mais abaixo, cada um em seu campo, já traz aqui no texto inicial. Você já cita qual é o tema que está ligado ao ODS tal, né, o público que vai ser atingido por esse tema é o público tal, o objetivo tem que estar no texto da introdução, né, qual é o objetivo desse trabalho, e a relevância, que é o porquê. Por que é interessante trabalhar esse tema? Então, pessoal, tem essa regrinha aí, tá? Eu coloquei na maioria dos meus comentários o texto
da introdução deve trazer os elementos, o que, onde, quando, com quem e por quê, tá bom? Então, leiam, releiam o trabalho de vocês e visualizem se essas informações estão colocadas, se elas estão postas. Como eu disse, alguns trabalhos trazem algumas, mas não trazem todas. Outros não trazem nada, tá? Então, precisa revisar essa situação. Professora Silvéria? Bem, além do que o Sidney expôs, então, na realidade, vocês precisam trazer o problema, né? Dizer por que vocês estão propondo a ação e a justificativa da ação. Por que vocês estão propondo a ação? Além disso, as frases que vocês trouxerem, elas precisam estar interligadas, não é jogar as informações, tá? E leiam as frases por elas mesmas, elas precisam ter sentido. Então, há trabalhos em que as frases não tem sentido algum. Outra coisa, quando vocês digitam, né, o próprio Word, ele já indica se vocês digitaram devidamente as palavras. Então, tem trabalhos em que as palavras não estão acentuadas, né, tem erros de digitação, erros de concordância. Então, precisam rever isso, né, precisam ter esse zelo, esse cuidado com o texto. E aí, uma parte importante para vocês colocarem na introdução é o diagnóstico. Tipo a Juliana aí, na explicação dela, ela já falou, né? Ela fez um diagnóstico do que motivou eles a pensar esse tema. Então, comece o texto falando disso, né? Falando do que foi observado, né? Que o município carece. Então, faz uma explicação. E detalhe, traga o município para dentro do texto da introdução, sabe? Fale do município, daquela carência que ele está tendo na área lá, sei lá, da saúde, na área do CRAS, na área... a área que vocês escolheram, mas posicione o município. Fale como é que está o município nesse contexto aí. Aí, quando você apresenta esse contexto do município, aí você tem que falar, diante disso, esse projeto propõe... Aí vem a discussão, entendeu? Então, coloque como elemento importante, nós precisamos falar como que está o nosso município em relação a esse tema. Ponto. Começa por aí, tá? Aí, a partir daí, desenvolva a resposta a o porquê, quem, quando, onde, quando, e fazendo as devidas adequações textuais que a professora Silvéria pontuou. As informações, elas não podem simplesmente ser jogadas. Então, existe um problema, nós estamos propondo tal ação, nossa ação vai contribuir para isso. Então, vocês apresentam o problema, contextualizam e sinalizam qual é a importância da ação que vocês estão propondo, né? E interligando uma coisa com a outra. Alguma dúvida em relação ao texto de introdução, pessoal? Uma pergunta? Se não, só coloca um joinha para a gente perceber que vocês estão nos ouvindo, tá tudo tranquilo, comenta no chat. Tá? Isso, muito bem. Isso quer dizer que eles estão prestando atenção. Vamos ver se estão cochilando ou prestando atenção. O próximo item do trabalho é o objetivo de desenvolvimento sustentável. Aqui, professora, eu vou fazer um apontamento para eles. Essa parte é bem simples. Você basta, né, encontrar qual ODS qual ODS o tema de vocês está ligado, né? Qual é o ODS que será contemplado com a nossa atividade? A nossa atividade, ela corrobora para contribuir com qual objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, é apenas descrever isso, né? Este projeto, ele, ao ser realizado, ele contribuirá para o cumprimento do ODS 8, por isso, por isso, por isso. Eu estou falando do ODS 8, e aí eu vou fazer um apontamento que é para todos que vão trabalhar gestão de pessoas. Muitos vão trabalhar linkado à disciplina gestão de pessoas. O ODS 8, pessoal, se vocês lerem muito bem, ele fala de emprego, né, alguma coisa nesse sentido. Melhoria do emprego, crescimento econômico, coisas assim. Ele não é voltado para o serviço público.
Muitos estão colocando o ODS 8 equivocadamente. Se você ler todas as metas do ODS 8, são voltadas para empresa. E vocês estão trabalhando no serviço público, são servidores. Os servidores não são contemplados nesse ODS. Pronto, professor, e agora? Qualidade de vida, ambiente de trabalho dos servidores do CRAS, onde é que eles cabem? Vão lá no ODS 16. O ODS 16 fala de instituições eficientes, estruturadas. Vai lá. Lá você verá que há metas específicas relacionadas que cabem o serviço público, tá ok? O ODS 16. Então, quem estiver colocando o ODS 8, porque está linkado realmente ao tema gestão de pessoas, mas é gestão de pessoas na iniciativa privada, não no serviço público, tá ok? Então, onde eu consegui observar isso, porque, professor, eu só dei essa sacada depois que eu estava no município de Ponte Alta. Aí eu pensei, será que eu fiz essas considerações no município de Paranã? Então, pessoal de Paranã, revisem se vocês estão colocando o ODS 8 para um tema relacionado à gestão de pessoas. Se tiver, ele está inadequado, já estou apontando que está inadequado. E eu errei por não ter apontado isso para vocês. De Ponte Alta, para todo mundo eu apontei. Vai lá no ODS 16, se o tema for gestão de pessoas, tá? No ODS 16, você encontrará metas específicas para tornar as instituições mais eficientes, tá? E aí entra toda a temática de condição de trabalho, melhoria do local de trabalho, remuneração, tudo, aparelhamento das instituições, aí tudo cabe ali dentro, tá bom? Outro aspecto importante, eu acredito que no trabalho da Raquelene, eu esqueci o nome dela, da aluna que a professora está projetando, utilizar um termo corporativo, ambiente corporativo. Pessoal, ambiente corporativo é ambiente de empresa. Esse é um termo, é esse aí mesmo, professora? Ambiente, é lá no texto que eles vão... Aí, isso, ambiente corporativo. Ambiente corporativo é um termo utilizado para as corporações. O que são corporações? Empresas de grande porte. Não são prefeituras, não é governo do estado, não é secretaria de estado, tá ok? Então, esse termo, ele não se utiliza quando você está falando de serviço público. Outra coisa, você não utiliza o termo funcionário, tá bom? Funcionário é de empresa privada, você vai utilizar o termo servidor. O servidor da Secretaria Municipal de Saúde, o servidor do Centro de Referência de Assistência Social, o servidor da Prefeitura, os servidores da escola. Então, quando você se fosse relacionar, fosse referir a quem trabalha aí no serviço público, é servidor, não funcionário, tá bom? Esse termo denota que você sabe do que você está falando, tá? Então, pegue essas dicas aí, visualize se vocês estão utilizando esse termo. Provavelmente, nenhum deva utilizar o termo funcionário, porque todos vão trabalhar com instituições públicas. Então, todo mundo, todo público-alvo é servidor, salvo aqueles que estão convidando também a comunidade externa, porque além de servidores, também a comunidade externa. Tá ok? Então, é isso. O ODS é citá-lo e amarrar. Você não precisa criar uma grande explicação. É só fazer a amarração de que o trabalho, né, está contribuindo para o cumprimento do ODS 8 por este motivo. Ponto. Bem pontual. Não precisa delongar muito nesse campo, não. Ok, professora? Esse é o meu comentário. Alguma dúvida sobre o ODS, gente? Ah, lembrei. Tem pessoas que estão colocando assim, escolhemos esse ODS. Aí eu faço uma pergunta, vocês construíram um trabalho depois que vocês escolheram o ODS, ou vocês construíram um trabalho e depois foram buscar em que ODS ele se localiza? Porque a maneira que você escreve fica assim, dúbia a informação, porque eu fiquei com dúvida. Será que primeiramente eles foram na lista de ODS? Ah, vamos trabalhar com ODS 10. Aí, tá, dentro do ODS 10, o que nós podemos propor? Então, beleza, esse é o caminho mesmo. Escolhemos o ODS 10 para trabalhar.
Mas não, o que nós fizemos primeiro foi, nós pensamos nessa proposta, aí quando vimos, temos que linkar ela a um ODS, então vocês não escolheram o ODS, né? Vocês estão localizando o trabalho que vocês escolheram dentro de um ODS, porque ele cabe muito bem dentro daquele ODS, tá? Tem 2 trabalhos que eu fiz esse apontamento, porque o termo está escolhemos o ODS. Vocês não escolheram o ODS. Vocês escolheram a proposta e ela cabe dentro de um dos 17 ODS, tá bom? É isso. Ai, essa parte aí é... Gente, aqui é onde vocês precisam escrever, tá? Pega o caderninho. Essa parte aqui, ela é crucial. E eu vou dar uma dica bem básica, bem beabá. E eu vou utilizar o Vilmar, que citou que vai mudar o título lá do trabalho. Foi, Vilmar? Vilmar ou Zilmar? Eu acho que é Zilmar. Quem que falou que vai mudar o título aí, ainda há pouco, em áudio? Zilmar. O Zilmar. Sim, foi Zilmar, eu. Sim. tem como você digitar esse texto dentro do campo aí do chat? Quando ele estiver lá, eu vou dar a dica. Você tiver como digitar o texto que agora você vai colocar, o correto. Digita ele para mim, por favor, dentro do campo aí. Enquanto isso, pessoal, qual é o objetivo? O objetivo geral, ele é alto e claro. É o que vocês irão realizar. O que logo ao finalizar da atividade, alcançamos o resultado. É ao finalizar da palestra. É ao finalizar da roda de conversa. Ali já dá para atestar. Alcançamos o resultado. Porque tem quem está colocando uns objetivos que eles são bem audaciosos, que são alcançados em 5 anos, ou com trabalho de um esforço da prefeitura, do governo local, para que aquilo seja uma realidade. E não é dentro de uma palestra que você vai tornar aquilo uma realidade. Não é dentro de uma roda de conversa que você vai tornar aquilo realidade. Bom, ótimo você pensar dessa maneira, mas pense assim, é o que está na nossa condição de realizar, que a gente consegue alcançar dentro da nossa atividade. É dentro desse período que está aqui no calendário exposto. É possível alcançar esse resultado dentro desse prazo? É. Então, é esse o objetivo. Aí eu vou utilizar o exemplo aqui do Zilmar. Ele vai utilizar o texto dele agora, do título do trabalho dele, vai ser Roda de Conversa sobre Atendimento Humanizado na Secretaria de Saúde de Ponte Alta do Tocantins. Bom, perfeito esse título. Olha como que nós vamos fazer o objetivo geral. O objetivo geral é você transformar esse título em um objetivo. Zilmar, fecha o áudio seu. Deixa eu tentar fechá-lo aqui. Assim, entendi que eu estou até mais... Fechei. Nós vamos pegar o título do trabalho. Então, quando você definir o título do seu trabalho, você vai transformar o título em um objetivo. Por que o Zilmar está propondo? Ele está propondo realizar uma roda de conversa que vai tratar sobre o atendimento humanizado na Secretaria de Saúde. Então, qual é o objetivo dele? Discutir atendimento humanizado na Secretaria Municipal de Saúde. E se ele quiser, ele pode citar através de uma roda de conversa. Ok? Então, não tem segredo. Pegue o texto do título, tá? E pegue um verbo, o verbo que realmente faz sentido, ele vai discutir o atendimento humanizado. Se é uma roda de conversa é discussão, né? Agora, se é uma palestra, não é discussão. A palestra seria apresentar, né? Seria um outro verbo. Então, se é uma roda de conversa, supõe-se que haverá as pessoas no momento da discussão daquele tema. Então, qual é o nosso objetivo no final? Acabou a roda de conversa. Nós discutimos o atendimento humanizado? Perfeito, era isso. Não quisemos nada além disso. O que nós queríamos era discutir. E através dessa discussão, aí vem os resultados lá na frente. Sei lá, motivar, levar as pessoas a refletir. Aí vem os resultados que eu espero que são futuros a partir dessa discussão. Ela não morre. Ela é o start de
atitudes que a gente espera que sejam tomadas a partir da discussão. Nós cumprimos com nossos objetivos, levantamos a discussão e esperamos que os resultados sejam. Aí você vai linkar lá na frente, no tópico lá pelo final do trabalho, quais os resultados que eu espero que a minha discussão gere. Tá? Então, pegue o verbo que caiba e coloque junto ao título, e aí você terá construído o objetivo geral do seu trabalho. Tá bom? Olha, já colocou aí. Esse aqui, professor, esse título aqui do Edian era o que eu falei aqui, que era o único que tinha não gabaritou, só porque faltou o elemento final, que eu acho que era o nome da cidade. Roda de conversa sobre código de postura voltado para a gestão de resíduos de construção civil em Ponte Alta do Tocantins. Gostei. Esse é o único que estava alinhadinho. Aí tá. Edian, agora eu te pergunto, qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo do seu trabalho? Eu vou ver se você aprendeu aí. Escreva esse objetivo aí pra gente. Qual é o objetivo dessa roda de conversa? Fala. Boa noite, professores, novamente. O nosso grupo optou, aliás, eu até ia tecer um comentário em cima das falas do professor Sidney, onde ele falou sobre a roda de conversa, a professora Silvéria, propondo que ao invés de roda de conversa, fosse, aliás, uma mesa redonda, né? E o nosso grupo, desde o trabalho anterior, vem trabalhando na questão dos RCCs, Resíduos de Construção Civil, no município de Ponte Alta do Tocantins. Nós detectamos o problema, onde está o problema, e fizemos uma campanha de conscientização. Só que nós temos o conhecimento que existem leis municipais que abordam esse tipo, esse problema. Porém, essa lei está defasada e, de certa forma, não está sendo aplicada. Então, isso implica que o simples fato de nós conscientizarmos a população não seria suficiente para amenizar o problema. Então, a nossa proposta, o nosso objetivo é sentar com a gestão, os responsáveis pela aplicação do código de postura, entender o porquê de não estar sendo aplicado ou se tem intenção de ser aplicado. Porque assim, não basta tão somente a gente mostrarmos o problema, nós temos que entender a fonte do problema, entendeu? Então, assim, a intenção, o objetivo nosso, o objetivo específico é saber o porquê e o porquê de não estar aplicado, de estar sendo aplicado e que medidas poderão ser tomadas para melhorar, porque o mapeamento já foi feito, as demandas nós já sabemos, onde estão os problemas, que eu quero dizer, nós já sabemos onde está, e que, por se tratar de uma cidade pequena, turística, bem vista, esse problema não pode passar despercebido. Sem contar que a cidade de Ponte Alta do Tocantins conta com muitas nascentes, e essas nascentes, de certa forma, elas estão sendo assoreadas e, ao mesmo tempo, poluídas por esses resíduos. Entendeu? Nós só queremos saber da gestão o que pode ser feito e o porquê que não está sendo feito. É isso que nós pretendemos. Edian, esse código de postura, ele existe no município? Existe. Ainda é escrito uma lei? Existe. Por experiência própria, eu conheço alguns códigos de postura. Eu sou de outra cidade, mas sou estudante, sou acadêmico do Polo de Ponte Alta, porém tenho um conhecimento, um pouco de conhecimento nessa área legislativa e executiva, e sei que todo município ele possui um código, mesmo que defasado, mas possui. Nós já buscamos informações e apuramos que Ponte Alta também conta com esse código de postura, que abrange toda essa área de limpeza urbana, de descarte de resíduos, de coletas e tudo mais. Então, a gente quer entender até que ponto esse código está, se ele abrange ou não abrange todas as demandas que o município precisa, no caso dos RCCs.
Tá, entendi. Então, eu vou te mostrar bem aí no chat como que seria o objetivo de vocês. Estou só finalizando aqui a escrita. Certo. Só um pouquinho, Zilmar, deixa só o Sidney colocar aqui, que daí já a gente... Isso, pronto. Discutiu. O objetivo de vocês seria mais ou menos isso aqui, ó. Discutir o código de postura do município de Ponte Alta do Tocantins em relação à gestão de resíduos de construção civil. Eu estou partindo do pressuposto que o município tem um código. Então, é discutir o código de postura do município, que já existe. Então, vamos discutir esse código de postura. Mas nós vamos discutir ele com foco nos resíduos, porque o código de postura vai abranger diversos aspectos. Mas não, nós não queremos todos os aspectos. Nós vamos olhar apenas para o aspecto resíduos de construção civil. Então, o objetivo de vocês ficaria descrito a esta maneira aí. Discutir o código de postura do município de Ponte Alta em relação à gestão de resíduos de construção civil. Ok? Esse é o objetivo geral. Top. Aí, específicos, você falou, específico poderia ser identificar os gargalos da não efetividade do Código Civil, ou quais os desafios do município em implantar com eficiência a gestão de resíduos sólidos de construção civil. Os questionamentos que você falou aí, essas perguntas que vocês farão, transforme ela em objetivo, identificar, levantar, né, levantar por que não está sendo aplicado, identificar o motivo da não aplicação, aí você transforma as suas perguntas em objetivos específicos, porque eles já estarão amarrados à discussão. Professora Silvéria? Valeu, daí, professor. Daí, nesse caso, a roda de conversa mesmo. É roda de conversa. Uhum. Isso. Valeu. Eu ia sugerir mesa redonda se não tivesse código de postura. Mas como já tem código de postura, o povo tem que discutir. Vem cá, aqui tem uma lei. Por que ela não está sendo executada? A gente quer saber por quê. Pronto. Agora não. Eu sei que o município da Acolá tem e aqui não tem. Então, trazer especialista para falar da importância, né? O que aqui também tem que ter, aí nós convidaremos especialista para falar do assunto. Mas nesse caso, não. O município já tem. Agora a gente quer saber por que não está sendo executado. Aí a discussão é trazer o povo que eu falo, o público, que tem o interesse de participar dessa discussão. E daí também ser bem estratégico de convidar certas pessoas para que realmente surta o efeito dessa discussão. Isso, as pessoas que comandam, as pessoas que têm o poder constituído de operacionalizar o código de postura precisam estar sentadas nessa roda de conversa. Caso contrário, estarão fazendo uma discussão que não vai haverá nenhum efeito, nenhuma efetividade da discussão. A Marli fala, professores, vocês podem verificar se esse título, roda de conversa para debater desafios e sugestões sobre a gestão de sistemas de informação na administração pública do município de Ponte Alta do Tocantins. Debater desafios... Debater desafios, roda de conversa para debater desafios. Sugestões eu acho que não caberia, assim, as sugestões, ela não caberia no objetivo geral, mas debater os desafios da operacionalização, o desafio da implantação, o desafio da utilização, tem que apontar que desafio é esse. Já foi implantado e não está sendo utilizado? Está sendo utilizado, mas está sendo mal utilizado, então falta esse termo. Então seria assim, roda de conversa para debater os desafios da não utilização, ou da má utilização, ou da implantação do sistema de informação na administração pública. Aí está redondinho. Tá? Coloca sistema de informação com letra maiúscula, as duas primeiras letras. S de sistema e de informação. Ok?
E daí aqui é pública em Ponte Alta, não precisa colocar no município de Ponte É, Alta. só para reduzir o Para texto. reduzir um pouquinho. Ok, Marli? Não precisa colocar sugestão, deixa o termo sugestão fora. Aí lá no objetivo específico você pode colocar, né? Levantar sugestões, mas não é o objetivo geral. Alguém levantou a mão e que eu nem vi. O Silmar tinha levantado a mão, mas daí eu falei que ia esperar. Silmar, diga. Sim, é só discutir uma ideia. Como nós vamos ter uma roda de conversa e falarmos sobre atendimento humanizado da Secretaria de Saúde, eu pensando aqui que teríamos que ter então uma coleta de informações das pessoas que são atendidas no HPP e que são atendidas também junto à Secretaria de Saúde. O que vocês acham? Porque com base em algumas informações coletadas com os pacientes e quem recebe atendimento, a gente pode levar para a roda de conversa alguns apontamentos, né, que serão tomados dos usuários do serviço. O que vocês acham? Zilmar, para eu achar alguma coisa aí, tu vai ter que falar qual é o objetivo do teu trabalho, o tema, entendeu? O tema nosso é justamente a gente trazer levar para o funcionário, porque como o tema é atendimento humanizado, ou seja, entende-se que quem presta o serviço de atendimento é a secretaria, é o HPP, os funcionários daquele órgão. E a ideia é fazer com que, de fato, eles prestem um serviço humanizado, em todos os sentidos. Então, quando eu coleto informações do paciente, de quem vai lá, às vezes, atrás de um exame que foi marcado, a forma, tudo isso, ou seja, então, a gente vai ter algumas informações para estar levando para a roda de conversa. E, diante disso, o que vai surgir? O servidor que está lá na recepção, o servidor que está lá no atendimento, o que acontece? Ele vai ouvir qual que é o anseio, qual que é a dor de alguém que está sendo atendido por ele. A ideia não é trazer correção, trazer a puxar de orelha ao servidor daquela área. A ideia é trazer a eles, olha, há algumas dores no sentido de que reclamações ou uma pontuação de quem recebe esse serviço. Entende? Entendi. Zilmar, a minha dica é o seguinte, por se tratar de um município pequeno, a gente tem que ter muito cuidado para não gerar uma discussão que não é a discussão que a gente quer, é uma discussão acalorada. Então, ao invés de vocês levantarem e trazer, mas tal dia veio uma senhora aqui e ela reclamou que não foi bem atendida, o que vocês fariam numa situação dessa? Então, aí você toca na ferida. É melhor se falar assim, quando vocês não trazerem casos acontecidos, mas casos que vocês sabem que acontecem. Então, assim, diante de uma situação em que uma senhora, né, sozinha, chega ao hospital, sem nenhum acompanhamento, qual seria a melhor tratativa para humanizar o trabalho, o atendimento a essa senhora? Então, assim, de repente você sabe que aconteceu esse fato, mas você não irá falar do fato. Você vai trazer um cenário, você vai criar um cenário para você não tocar na ferida. Porque aí a pessoa, de repente, já vai lembrar, olha esse caso bem aí, ela não vai falar, mas ela vai falar, nossa, o que ele está falando já aconteceu certa vez. Está compreendendo? Uhum. Então, faz um levantamento de casos de atendimento que você julga não serem humanizados. Aí, na roda de conversa, você vai provocando. Em situações como essa, como deve ser a postura? Qual seria o ideal? Né? Aí vai começar a discussão. Né? Aí você vai mediando, você vai confrontando, você vai elevando a discussão, mas não tocando na ferida de ninguém, entendeu? Aí eles vão participar com mais fluidez. Me entendeu, Zilmar? Ok, entendi. Ok. Positivo. Professora Silvéria?
Tá aí, né? Vai projetar alguma coisa? Vou colocar na sequência aqui daí. Ah, tá. E os objetivos específicos, você vai tratar, você vai olhar para o objetivo geral, tipo o objetivo geral da Marli aqui, que ela colocou sugestão lá dentro do título objetivo geral, já eu colocaria as sugestões como objetivo específico. O colega anterior que falou aí da questão dos resíduos da construção civil, os questionamentos que ele faz, transforma os questionamentos em objetivos específicos, para que esses questionamentos, quando respondidos, eles alcancem aqueles objetivos que vocês almejam. Não relacione muitos objetivos específicos. 3 objetivos específicos, no máximo 4, são suficientes, tá? Nada além disso. Então, objetivos que estejam ali. E lembrando, vocês vão alcançar esses objetivos ao finalizar a atividade. Pergunta, esse objetivo ele é alcançado logo de imediato ou não? É algo que a gente não tem como alcançar, é de longo tempo, então não é o objetivo do trabalho de vocês. Aquilo que extrapolar o tempo não é o objetivo, vocês não conseguem alcançar com uma palestra de 1 hora, uma roda de conversa de 1h30, então vocês não conseguem atingir aquele objetivo. Sempre parte do pressuposto. Esse resultado, ele será alcançado logo ao finalizar da nossa atividade? Sim, então ele é um objetivo nosso. E lembrando que o objetivo começa com verbo no infinitivo, igual aqui, discutir. E não é escolher, vamos escolher o verbo bonito aqui, ficou mais bonito. Não é questão de beleza. O verbo representa o que será feito, de fato. Ali vai discutir. Uhum. Então, uma roda de conversa, vocês vão discutir. Não vão capacitar ninguém. Roda de conversa não capacita. Tá? Então, é necessário escolher o verbo de acordo com a ação que vocês estão propondo. Lá no de ambiente, qualidade de vida, salvo engano, falava de valorizar o serviço. Não, vocês não vão valorizar o trabalho de vocês. Quem tem que valorizar é a prefeitura ao longo do tempo criar estratégia de valorização. Uma atividade de vocês não causa esse impacto de valorização, não. Ok. Público-alvo. Aqui é fácil, gente, não tem erro, só que aí muitos erraram. O público-alvo, deixa eu ver, esse aqui, eu não consigo ler, professora. O da Raqueline, é? Lê o meu comentário, por favor, que eu não consegui ler. Tá. O público-alvo deverá ser quem diretamente terá que participar do projeto por ter íntima ligação com a proposta. Assim, a comunidade local não é percebida como público-alvo. Ela colocou, o público-alvo é composto por profissionais de RH da prefeitura, membros da comunidade local interessados em igualdade social, inclusão e práticas de gestão pessoal para reduzir desigualdades. O tema dela, já esqueci qual é. Voltar aqui. Palestra sobre inclusão. É uma palestra sobre inclusão social na prefeitura municipal. Tá. Quando você fala de inclusão, vamos pensar assim. Como que funciona como que funciona como é que fala? A nomeação de servidores públicos na prefeitura. Geralmente, essa nomeação ela ocorre através de concurso público ou ela ocorre através de nomeação direta, né, que são os cargos comissionados, né, que a gente chama os contratos que são assim feitos. Geralmente, quando é concurso público, geralmente não, no concurso público, a própria lei determina que vagas sejam destinadas a pessoas negras, pessoas com deficiências, indígenas e tudo mais. Então, a parte de discutir a inclusão do ponto de vista da legislação,
Se não houver um certame que contemple as vagas para esse público que a própria lei já determina, é uma discussão que não precisa ser realizada, porque a lei já foi criada e ela já obrigará, né, o certame prestigiar essas pessoas que já têm a cota reservada a elas. Então, você discutir ou não aí no município não vai modificar essa realidade, porque a lei já determina isso, né? Já é determinado. Quando não é determinado, tanto é que aí entra os questionamentos jurídicos para que aquele certame seja cancelado, interrompido, alguma coisa nesse sentido. Agora, se eu for falar de contratação de pessoas, que aí é os comissionados, né, as pessoas que a gente contrata de maneira direta, essa sim caberia a questão de discutir a questão de inclusão no serviço público. Contudo, na prática, as pessoas que são incluídas não, que são convidadas a trabalhar no serviço público municipal, elas são o último fator, talvez ele nunca nem seja pensado em questão de inclusão. Eu vou convidar a pessoa que me apoiou, eu vou convidar alguém que é da minha íntima relação, e aí eu trago essa pessoa para trabalhar no meu mandato, vamos falar assim. Então, discutir isso, no meu ponto de vista, inclusão no serviço público, eu acho que não terá efetividade, sabe? Assim, não terá uma efetividade, porque ela tem que partir não do município, ela tem que partir da legislação federal, é lá no Congresso que tem que criar um mecanismo jurídico que assegure a inclusão também nas nomeações, e não somente no serviço público, e não somente nos certames públicos. Porque é uma discussão que você fará, mas na prática ela não surte efeito nenhum, porque, entendeu? Assim, o prefeito, o vereador, ele não vai considerar se a pessoa é negra, se é indígena, se é deficiente físico, para convidar a vir trabalhar. Ele geralmente convida aquelas pessoas que ele tem uma afinidade ou interesse político, e ele faz isso por quê? Porque nenhuma lei o obriga a incluir. Tanto é que no próprio certame foi obrigado a incluir, compreende? A lei teve que obrigar as prefeituras, o Estado, a federação a reservar vagas. Porque se depender das pessoas, por mais que você discuta com elas, elas não irão olhar para esse aspecto. Eu não sei se estão conseguindo compreender que seria uma discussão que ela não chega, ela não vai surtir efeito. Não surte efeito nenhum, não tem efetividade nenhuma. Então, essa é a minha preocupação. Daí a Raqueline perguntou, então, no caso, temos que mudar nosso objetivo? O que eu penso é o seguinte, agora vocês poderiam trabalhar a inclusão no sentido de quem já está no serviço público que tem necessidade de inclusão. Tem pessoa surda, tem pessoa com deficiência física, tem autista, tem a multiplicidade das possibilidades, como que a prefeitura está trabalhando a inclusão dessas pessoas. Será que existe rampa no local onde a pessoa acessa o local de trabalho dela? Será que a mesa, o computador dela tá nas condições físicas dessa pessoa? Então, poderia seguir na mesma temática, mas agora não é para discutir, incluir pessoas de fora para dentro. É os que já estão. Eles estão se sentindo incluídos, a prefeitura local ela tem uma política de inclusão para os servidores que têm as suas necessidades mais diversas, existe isso. Aí sim, aí você traz para discussão o RH. Vamos discutir com o RH como é que está. Nós temos professores ou funcionário público que é cadeirante, ou que tem uma limitação física, ou que tem qualquer tipo de deficiência. Como que a prefeitura está lidando com a inclusão desse indivíduo no dia a dia de trabalho dele? Aí sim cabe, né, uma discussão nesse sentido. Eu falei tanto, mas eu fico com medo de não ter sido compreendido. Daí a dúvida dela. E se não tiver ninguém com nenhuma dessas deficiências? Eu estava pensando sobre isso, Raqueline. Aí não, aí é mudar o tema. Daí vai se discutir. Aí você poderia pensar em inclusão em projetos sociais,
que aí tem que ver se cabe dentro das disciplinas, né? Aí sim, inclusão em projetos, em atividades que a prefeitura realiza, promove, de repente, as pessoas que têm algum tipo de deficiência sempre são marginalizadas, porque a prefeitura ela faz, a grosso modo, de uma maneira genérica, para todo mundo, mas não olha que nem todo mundo é igual, né? Existem especificidades. E vem cá, e aquela pessoa, ela tem condição de vir participar disso aí? Não. Então aí eu poderia trabalhar a questão de inclusão das pessoas nos projetos. Será que a prefeitura trabalha com um viés de incluir as pessoas que dependem de um atendimento especializado, ou de um olhar específico? Eu poderia trabalhar nesse sentido. Mas aí eu acho que foge das disciplinas. Foge das temáticas que são propostas, né? É. Ela pergunta, e no caso, vamos ter que refazer todo o trabalho? Né? Raqueline. É o que eu penso, assim, não tem vocês discutirem isso daí não vai se surtir efeito, sabe? Não tem como surtir efeito. Se for por certame, a lei já determina, não precisa discutir. E se for da prática diária de nomeações, a gente sabe que na prática isso não ocorre. O prefeito nenhum vai olhar para a questão de especificidade. Ele vai escolher quem ele acha que tem que escolher porque é próximo, é apoio político e por aí vai. Ele não olha para essas questões. Embora devesse, mas aí ele só faria isso se fosse obrigado. Ele já faz isso no certame porque é obrigado. Vocês perceberam, Raqueline, o que o Sidney expôs? Conseguiram compreender? Podem permanecer na gestão pública, vocês podem ir no viés, sei lá, discutir política de valorização do funcionalismo público municipal, se existe política, se existe projeto, se existe ações, quais os desafios, né, de criar um mecanismo de valorização do servidor público. Vocês podem ir nesse caminho, permanecer na gestão pública, mas agora olhando assim no aspecto da saúde do funcionário público, do servidor público, na questão de valorização do servidor público, na questão de estruturação das carreiras dos servidores públicos. Podem olhar, permanecer na gestão de pessoas, mas olhando para outro viés. Outro aspecto, assiste. Outro aspecto, isso. Mas, Raqueline, considere a última observação do professor Sidney, tá? A menos trabalho. Metodologia. Pessoal, metodologia, a maioria dos trabalhos eu vi lá o cronograma. Professora, se a senhora puder descer para o cronograma, eu vou começar a partir dele. Que a maioria acertou o cronograma. O cronograma e a metodologia, eles estão intimamente alinhados. Ok? Veja que no cronograma você apenas cita as atividades na ordem que elas ocorrem. Então, você veio lá do diagnóstico da realidade, que é a primeira etapa, e foi até a etapa final, que é a entrega do relatório final. Vai ser a apresentação no seminário. Você tendo essas informações aqui da atividade, transcreva elas lá para cima, para a metodologia, e lá em cima você vai explicar como elas serão desenvolvidas. Então, essas mesmas atividades aqui, elas devem estar colocadas na metodologia. Só que na metodologia, elas são explicadas como elas ocorrem, tá? Então, eu já vi que o trabalho de vocês, a maioria está com esse texto aí redondo, só que lá na metodologia não está. Então, pegue essas etapas que estão colocadas no cronograma, leve lá para cima, aí lá em cima você vai falar de cada uma delas, como ocorreu o diagnóstico, aí vai, etapa por etapa. Você pode dividir como etapa. A primeira etapa, diagnóstico. A segunda etapa, aí veja lá qual foi o segundo item do cronograma. Terceira etapa, o terceiro item do cronograma. Então, você estrutura lá em cima. Na metodologia, você explica como ocorrerá, onde ocorrerá,
de que forma, que dia, né? Então, é basicamente isso. É o plano de ação, assim, o que vocês farão ao longo do percurso, desde a concepção do projeto até a entrega final, a entrega do relatório e a apresentação no seminário. É só explicar o passo a passo como ocorrerá tudo isso. Tá? Não tem segredo em relação a isso. Esse é o próximo. Algo sobre metodologia, orçamento não. Cronograma, alguém tem dúvida? Cronograma e metodologia precisam estar alinhados. As mesmas etapas que estão na metodologia são as mesmas que estão descritas resumidamente no cronograma. A diferença do cronograma é que você posiciona a atividade e coloca em que mês ela ocorrerá. Mas lá em cima, na metodologia, elas estão colocadas, explicadas como ocorrerão. É isso, tá bom? Então tem que estar exatamente na mesma ordem. E coerente com os objetivos. Né? Tudo bonitinho. Coerente com o restante. Né? Já é importante colocar o local onde ocorrerá, a data e o horário. Tá? Se há parceiros, quem são eles? Já tem que se relacionar tudo isso. Buscar parcerias. Aí fica assim, ao Léo. Parceria de quem? Né? Já afirma, buscar a parceria da Prefeitura Municipal para ceder o espaço da realização da palestra. Buscar a parceria com a doutora fulana de tal, que é especialista no assunto tal. Reservar o auditório. Realizar a palestra dia tal, em tal local. Então, detalhe isso na metodologia. Já estamos caminhando para o fim, gente. Aguenta só mais um instantinho. Vamos para os resultados. A Camila levantou a mão. Ô, Camila, desculpa. Tudo bom? Boa noite. Eu estava aqui escutando sobre a situação do grupo da Raqueline. Eu baixei aqui o trabalho, demorei a me manifestar porque o Educa está muito ruim em talento. Eu tenho uma sugestão para apresentar para o grupo, envolvendo o ODS que eles escolheram, a questão da redução das desigualdades, e falando em gestão de pessoas, eles podem pensar em reunir esses servidores públicos para um treinamento voltado para a inclusão, como atender pessoas com autismo, como atender pessoas com deficiência visual, as limitações que o público costuma ter e requer o serviço, né? A gente tem essa falha no serviço público. Eu trabalho na parte administrativa também de uma escola e a gente sente essa dificuldade de dialogar com uma pessoa surda, por compreender um pouco de Libras, de saber como lidar com uma pessoa que tem autismo, entendendo as dificuldades que ela tem, então pode direcionar para esse sentido, para não perder tanto conteúdo que já foi feito. Isso. Perfeita ideia. Escutou, Raqueline, essa ideia que é uma possibilidade que vocês podem pensar também. Aí seria uma oficina. Aí convidaria pessoas, não sei se na cidade de vocês existe a APAI, geralmente a APAI tem uma equipe multidisciplinar que pode colaborar com oficinas, né, de como atender, prestar atendimento ao usuário dos serviços públicos. Se não quiser fazer com todos os servidores públicos, pode escolher uma secretaria específica e desenvolver essa atividade somente com o público daquela secretaria. Geralmente, secretaria que já lida mais com o atendimento ao usuário, né? Aqueles que têm um cotidiano mais de perto com esse tipo de público, o usuário, no caso. E nós permanecemos à disposição, Raqueline. Ao longo do caminho, quando finalizar a aula, você pode mandar e-mail, pode mandar no fórum as dúvidas e a gente vai dando sequência na orientação a você e à sua equipe. Resultados esperados. Aqui, pessoal, vocês precisam relacionar os resultados que se espera. Dessa maneirinha que foi colocada aí, ó, tópicos, tá? Coloca os tópicos os resultados que a gente espera com a realização do trabalho. E aí a minha dica ela é bem simples.
como você vai relacionar alguns objetivos específicos, a gente espera que esses objetivos eles gerem, no mínimo, um resultado. Claro que um objetivo específico ele pode gerar mais de um resultado. Mas se você relacionar pelo menos um resultado de cada objetivo específico, já estará de bom tamanho. Então, o que o primeiro objetivo específico gera de resultado? Relacione ali embaixo. O que a gente espera alcançar ao atingir esse objetivo, né? Em termos de resultados. E aí, esses resultados, aqui a gente já pode dizer que eles não precisam ser cumpridos durante a atividade, eles podem ser resultados futuros, coisas que ocorrerão lá mais à frente. Então, se nós discutimos, por exemplo, o Código de Postura do município, para falar dos resíduos da construção civil, o que a gente espera? A gente espera que o Código de Postura possa ser, de fato, aplicado ao longo do tempo. Aí você já coloca como resultado. O resultado, ele pode acontecer ao longo do tempo, não necessariamente ali durante a atividade ser realizada ou ao final da atividade, mas algo que vai acontecer, né, pelaquela provocação que foi dada naquele momento da atividade de vocês. Então, a minha dica é, cada objetivo específico gera pelo menos um resultado. Então, olha para o objetivo específico e fala, que resultado esse objetivo específico geraria? Geraria esse, então vai lá, coloca ele lá nos resultados esperados. Aí olha para o segundo objetivo específico, faz o mesmo questionamento. Aí vai lá para os resultados esperados. E um objetivo, um resultado esperado para todos, já anota aí no caderninho, contribuir com o objetivo de desenvolvimento sustentável, o que você escolheu. Você não está falando que está linkado a um objetivo de desenvolvimento sustentável? Então, fale que um resultado que se espera é contribuir com a realização do objetivo de desenvolvimento sustentável número tal. Contribuir com o cumprimento do objetivo no meu município. Compreende? Então, esse aí, todos podem colocar como resultado esperado essa contribuição com o cumprimento do objetivo que vocês escolheram aí no município. Cumprir com o objetivo aí no município. Tá bom? Cronograma não tem segredo, a maioria já acertou, que foi o que eu falei. Orçamento também a maioria acertou, não tem erro. Se haverá custos, vocês têm que, né, colocar no orçamento. Vamos gastar tudo isso? Então o orçamento é assim, vocês têm que ter ideia que há talvez necessidade de algum custo. Então, o orçamento ele é assim, uma provocação. Realmente vocês vão investir todo esse recurso aí, de repente não precisa ser do próprio bolso, né? Aqui você relaciona em custos o que você terá de despesas aí com o evento de vocês, com a atividade. Mas não necessariamente que vocês irão tirar do próprio bolso. De repente, o coffee break a gente não paga, a gente ganha um patrocínio. De repente, um serviço que a gente vai fazer gráfico, a gente não paga, também é um patrocínio. Mas no orçamento eu relaciono porque eu sei que minimamente haveria uma necessidade de algum investimento financeiro para que aquilo ocorra. Agora, se vou tirar do bolso ou não, aí é outros 500. Eu sei que há necessidade, se eu não tenho dinheiro, eu corro atrás das parcerias, né? Para que eu não tenha que tirar nada do bolso. Da lembrancinha, do coffee break, de quem vai construir o card, a cartilha. Eu sei que tem um custo, mas vem cá, tem como alguém, né, patrocinar? Vamos atrás. Em vez de ser o dinheiro dar o próprio material, vamos atrás. Então, a relação do orçamento não é que vocês tenham que desembolsar nada, é um planejamento, que vocês sabem que a atividade existe um custo, e que esse custo ele precisa ser visualizado até para a atividade ser realizada. Tá bom? Juliana? Professor Sidney e professora Silvéria, eu até tinha esquecido de falar lá atrás, nesse projeto integrador extensionista 2, nós não vamos fazer material impresso. Do outro, nós fizemos muitos panfletos informativos, e depois que passou, nós descobrimos que foi muito bom, mas não foi dada a mera atenção que deveria ter sido dado, e nós ficamos com todo aquele material ali para jogar fora e automaticamente vamos poluir o meio ambiente. Então, para que haja sustentabilidade, nós decidimos fazer todo o material de apoio que vamos disponibilizar para quem vai participar da palestra conosco de forma digital.
Os Perfeito. cards, tudo em forma digital. Só vamos confeccionar o banner para o final. Perfeito, Juliana. Parabéns pela iniciativa. Maravilha! Obrigada. Eu conversei com o professor Glenn, eu falei, professor, dessa vez, além de ser economia, nós também vamos trabalhar, além do ODS 16, que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar a sustentabilidade também. Que é ODS 10, Produção e Consumo Sustentável. Sim. Aí eu pensei, eu ia colocar as duas ODS, mas aí o professor falou, para não tumultuar informações, que eu utilizasse só a principal, que no caso é a 16, e colocasse no âmbito que fosse, né, um trabalho de forma sustentável. Sim, correto. Até porque a atividade de vocês ela não está linkada ao ODS 10. Eu estou falando que vocês, sim, é o que eu na estou atitude, estão também contribuindo com o ODS 10. Na atitude, né? Ótimo. Muito obrigada, viu? Era só isso mesmo. Isso. Parabéns, Juliana. Maravilha. Obrigada. Maravilha, gente. Essa consciência. Ai, professora, sobrou muito panfleto e aí eu fiquei triste porque, assim, eu percebi que lá na outra intervenção que nós fizemos, que também foi palestra, para que nós levássemos o conhecimento para quem participou do que eram os ODS e o que aqui vieram. E as pessoas não deram a devida importância ao material que nós fizemos, e nós trabalhamos especificamente o ODS 6, que é uma outra deficiência que nós temos aqui, que é o saneamento, né, o saneamento básico e a água potável que não tem, nem todos têm acesso, porque nós temos muita zona rural. E aí sobrou todo aquele material, porque a quantidade mínima a se fazer era 1.000 peças, e acabou que se a gente utilizou 100 ou 200, foram muitas e sobraram demais. Eu ainda deixei algumas na prefeitura, na entrada na recepção, em alguns lugares específicos, para que essas pessoas tivessem a curiosidade de ler. Mas eu já vi que aqui, não só aqui, né, no Brasil inteiro, mas em especial no meu município, as pessoas têm assim, vamos usar um termo bem chulo, preguiça de ler. E, com isso, o material digital vai ser muito mais proveitoso. Além dessa questão, né, da gente não poluir o meio ambiente e não ter que descartar esse papel depois aí, que vai levar um tempo, né, para ele ser consumido aí na atmosfera. Então, vamos trabalhar digitalmente, de forma sustentável. Que eu estou vivendo a sustentabilidade, professora Silvéria, porque eu estou participando do projeto PIBIC também, e eu estou mastigando artigos sobre sustentabilidade, sobre ODS e tudo. Então, vamos lá, vamos viver isso no dia a dia. Maravilha. Obrigada, boa noite novamente. E já encerrando, vamos agora para o finalmente, que é as referências, tá? As referências que vocês estão colocando, elas precisam estar de acordo com a norma da ABNT. Quem tiver dúvida em relação a como construir referência, de repente pode enviar para a gente lá no fórum, e a gente vai dando dica de como se constrói as referências, tá? Então, a primeira referência que a professora coloca em todos os trabalhos, que é do ODS, essa tem que ter em todos os trabalhos, ela já é um indicativo de como que se faz, né, a citação, a colocação de uma referência no trabalho, já está dentro das normas. Mas se alguém tiver dificuldade, hoje a gente encontra na internet uma diversidade de informação de como se colocar uma obra de maneira correta, segundo as normas da ABNT. O próprio YouTube ele nos fornece várias informações que dá para você trabalhar nesse sentido. Não tem muito segredo, é só buscar a informação mesmo, tá bom? E não são muitas referências, são poucas, então não é um trabalho árduo para se fazer. Isso, professora, se vocês quiserem, isso. E se quiserem, eu posso mandar para os tutores, eu tenho as normas da ABNT, e eles encaminham para vocês, é só consultar. Isso, muito bem. É isso, professora. No mais, se alguém tiver alguma dúvida, o Glenison. Eu queria só me desculpar com a professora Camila aqui, que eu não dei uma boa noite para ela, e parabenizar ela pelo trabalho aqui, pelo engajamento,
junto com nossos tutores presenciais. Parabéns, viu, professora Camila? Show de bola, o acompanhamento que a senhora está tendo com a gente, com a turma. É isso aí. Encerrou, professor? Obrigada. Eu estou fazendo escola com os melhores, o professor Sidney, a professora Silvéria. E verdade. essa equipe está maravilhosa. A gente tem conversado, a gente não tem horário definido, não. Começa às 7 horas da noite, é de manhã, horário de almoço, não importa. Cola nesses dois aí que é sucesso, viu, professor? Camila é bem atuante, está sempre atenta mesmo. Quando vocês tiverem dúvidas, pode recorrer a ela. Quando ela não tem informação, recorre a mim. Quando eu não tenho informação, recorro à professora Silvéria. Mas a gente encontra essa informação, a gente encontra a solução para qualquer problema. Tá bom? Pessoal, assim, o meu desejo é que agora vocês façam as devidas alterações e correções. Eu peço muito o auxílio dos tutores presenciais para nos auxiliar nessa orientação dos alunos presencialmente, porque vocês têm um contato diretamente com eles. Essa gravação, ela estará disponível amanhã, e aí eu vou enviar no grupo. Essa aqui não vai para a plataforma, a que vai para a plataforma é a primeira gravação. Essa eu vou enviar no grupo nosso, e vocês disparem elas para os alunos. Eles, tendo dúvida novamente, revejam a gravação, a dica que nós demos, e vai lá fazendo os ajustes necessários. E, novamente, eu vou falar, eu me coloco à disposição, meu e-mail está à disposição, pode me enviar o trabalho que eu leio ele antes de você submeter ele na plataforma, tá? Leio ele antes de você subir ele para qualificação, e aí eu já dou as dicas, as correções. Não esperem colocar na plataforma. Lá na plataforma é uma obrigatoriedade, mas para mim é facultativo. Se você quiser que eu leia antes, você pode me enviar no e-mail, que eu leio antes e já devolvo com as minhas considerações. Tá bom? É isso, professora Silvéria. É isso, gente. Então, agora, a partir de todas as dicas que foram dadas aqui, então, o grupo precisa sentar, rever o plano de trabalho, deixar ele redondinho, partir para a qualificação, né, do dia 10. E qualquer dúvida, gente, tirar aí com os tutores entram em contato com a gente, postar lá ou no fórum de dúvidas, a Camila responde, qualquer coisa ela entra em contato com a gente. Então, assim, na realidade, vocês não estão sozinhos, né? Então, vocês terão todo o nosso apoio, atenção, para tirar todas as dúvidas. E, assim, o objetivo é que realmente vocês consigam planejar devidamente as ações e que elas sejam executadas e que elas obtenham êxito. Então, essa que é a finalidade. Nós estamos aqui para auxiliá-los de todas as formas. Alguma dúvida ainda, gente? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Professora Silvéria, eu estou aqui, desculpa eu ter aberto o microfone. No semestre passado, todo mundo tinha tanto medo da senhora chegar lá para avaliar nós, e a senhora tão bacana, nos ensinando com tanta tranquilidade, se disponibilizando, é tão gratificante. Antes de desligar, gratidão, viu, pela sua vida, pela vida do Sidney, da Camila, pelo Gleison e por todos os outros tutores, viu? Amém, Juliana. A gente não está aqui para castigar ninguém, a gente está para auxiliar. Professora Silvéria, esses alunos estavam com tanto medo que o medo passou até para o tutor. Até eu estava nervoso. Como é que é essa Silvéria, meu Deus? Será que essa mulher... Quem é essa Silvéria? Quando eu conheci a Silvéria, um amor de pessoa, eu falei, não, foi fake news. Quem passou essa impressão, gente? A fama está chegando antes. Ai, meu Deus. Pessoal, vou tirar um print da tela nossa aqui, nosso relatório. Liga a câmera, gente. Quem tiver aí com a câmera fechada, quiser abrir a câmera para sair no print, é agora o momento. Juliana. Aí a Juliana toda bonita e escondida, professora. Como é que pode? Não é possível. Valeu, Patrícia. Vamos lá, gente. Sorriam que eu vou tirar um print. Prontinho, print tirado.
Gente, foi muito, muito, muito boa a aula. Esperamos vocês aí no dia 10, com tudo redondinho. Isso mesmo. Professora Camila, obrigado mais uma vez. Vai dar show na Professor. qualificação, viu, professor? Muito Isso. bem, muito bem. Professora Aline, professora Camila, professor Gleison, muito obrigado pela presença de vocês. Professora Silvéria, é uma satisfação novamente estar com você aqui. E a cada um dos alunos, uma satisfação enorme também por contribuir com vocês, tá bom? Estou à disposição sempre. Só não esqueça de parar a gravação, Sidney. Ah, é Vero. Obrigado. Já fica gravando até todo mundo sair.